Olá, tudo bom? Bem-vindo a todos, a todes e a todas, né, nessa aula que nós estamos organizando para que a gente possa trabalhar melhor os conceitos da psicologia da educação. Eu sou o professor Arthur Viana, da UERJ, e essa aula lá está sendo gravada para que a gente possa ir, a partir dos textos, né, que a gente está lendo de psicologia da educação, e esse vídeo vocês possam se aprofundar na teoria, que nós estamos propondo. Nós começamos as teorias que falam da questão da aprendizagem. E nesse vídeo, que vai estar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, como forma de retomada do conteúdo e da explicação, que poderia estar apenas voltada para a sala de aula, nas casas de vocês, através dos computadores, dos celulares, dos tablets, vocês podem retomar os conceitos dessa aula. Nessa aula, assíncrona, nós vamos falar da teoria behaviorista, né? O texto que está sendo proposto para a gente ler, para a gente organizar os nossos pensamentos, e que nós vamos trazer agora, e que eu vou compartilhar com vocês uma tela que vai ajudar vocês, de alguma maneira, a trazer esse pensamento mais possível de uma reflexão, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer isso pensando sempre que a teoria behaviorista ou comportamental, como nós entendemos, ela está posta dentro de um conjunto de teorias da aprendizagem. Nós temos a teoria cognitivista, temos a do Piaget, que temos como grande representante de Piaget, temos também a teoria sociocultural do Levi-Vygotsky, né? Temos a questão psicomotora de Henri Vallon e as contribuições da psicanálise na educação, que vemos através de Freud. Nesse momento, queremos trazer à tona a questão behaviorista, né, uma questão do comportamento. Lembrando que a origem da palavra behaviorista vem do inglês behavior, que significa comportamento. Né? Elas são originárias de teorias conexistas, ou seja, que vão tentar relacionar a aprendizagem com a dimensão, que é a dimensão de alguém que dá um estímulo, né, e alguém que dar uma resposta. Então, a ideia da teoria behaviorista é sempre um sujeito extra, né, um sujeito que está ad extra, e uma resposta que é ad intra em relação a esse extra. A aprendizagem ela é conexão, né, ela é o resultado da conexão entre estímulos que nós recebemos externamente, trabalhamos de forma interna para devolver esse estímulo para o ambiente no qual nós nos encontramos. Lembrando que esse ambiente é a realidade em si, é a sociedade, é o grupo que nós vivemos. Então, os autores desse conjunto de reflexões na área da aprendizagem vão falar que a aprendizagem em si, né, ela é a possibilidade de uma conexão entre estímulo e resposta que vai moldar um determinado comportamento que seria um comportamento favorável entre os seres humanos de acordo com a sua realidade, né? A realidade do grupo social, a realidade do mundo, o que é certo e o que é errado. Então, seria um pouco esse trabalho. O trabalho da educação seria um trabalho, e da educação especificamente, o processo de ensino-aprendizagem seria trabalhar essas dimensões de estímulo e resposta, aquilo que vem de fora do indivíduo, para que ele trabalhe dentro de si e dê uma resposta condizente ou uma resposta esperada para aquele processo de ensino-aprendizagem que foi estabelecido pelos sujeitos, pelo sistema de ensino, pela escola ou pelo próprio indivíduo em relação aos seus pares. Bom, dentro desse processo, nós temos alguns autores, né? Sempre trabalhamos primeiro com Ivan Pavlov, né? Esse russo, que é o que nós chamamos que é o pai do behaviorismo, o pai do comportamento, da abordagem comportamental, né? E que vai inspirar, principalmente na área da educação, a pedagogia tecnicista, essa questão de há um estímulo que deve ter um estímulo próprio para uma resposta apropriada, e a partir desse estímulo dado para o professor, a resposta esperada pelo professor que o aluno dê, parte do pressuposto que o sujeito estará aprendendo sobre aquela realidade. Então, há um professor que dá um estímulo e espera determinada resposta certa. Essa resposta certa dada, né, oriunda de dentro do indivíduo ou formulada pelo indivíduo, e devolvida para esse professor, devolvida para o ambiente externo, comprovaria que ele está aprendendo sobre determinada coisa. Né? É,
Podemos trazer todas as nossas, discussões com respeito a isso e nós vamos ter, né, ao longo da história da psicologia da aprendizagem, as nossas críticas com respeito a esses sujeitos. Mas vamos pensar que são sujeitos que estão pensando uma teoria no início do século XX, estamos falando de sujeitos de 1900, 1905, 1910, né, então são pessoas que estão construindo esse processo de ensino-aprendizagem e pensando qual é a função da psique humana dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje nós estamos no século XXI, temos as nossas críticas com respeito a isso. Mas não tira-se nem a importância de se pensar dessa forma, que o sujeito dando a resposta esperada está aprendendo algo, como também isso pode ser o início de uma crítica que possa se pensar como utilizar a dimensão cognitiva, até os próprios estímulos e respostas, de uma maneira tão mecânica ou tão básica como nós sabemos hoje em dia pelos estudos avançados da psicologia, que não é assim que funciona a vida, né? A vida ela não tem tantas certezas desse jeito quanto eles pensavam, né? Mas é importante que a gente saiba da onde vem até a ideia desse comportamental, dessa que está presente muito nos nomes e nos termos da psicologia contemporânea, né? Por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental está falando também de estímulos e respostas, não no estilo Pavlov, nem do Skinner, mas há sim uma dimensão comportamental ou há um relevo muito grande, uma importância muito grande é dada à dimensão do comportamento como início ou meio de um determinado estudo sobre o bem-estar ou mal-estar dos indivíduos. Então, isso faz parte da estrutura dessa abordagem, né? Então, nós temos Pavlov, nós chamamos que é o primeiro que cria essa ideia e fala que, olha, o estímulo e a resposta são possibilidades de aprendizagem. Nós temos os seus seguidores, os seus leitores, aqueles que vão avançando na teoria, como o Watson, né? E o Watson ele vai ver, né, a partir das pesquisas ou pela influência das pesquisas do Pavlov, a ideia de um reflexo, de um reflexo condicionado, não só o estímulo e resposta, ele produz um reflexo. E esse reflexo é um reflexo condicionado, né? Essa resposta ou essas respostas dadas a partir dos estímulos que se repetem são chamados de reflexos pelo Watson. E ele vai tentar organizar isso como princípio da aprendizagem, porque a aprendizagem seria também um objeto, um local, um espaço de formação de hábitos, né, dos indivíduos dentro de uma sociedade, né? Então, essa ideia de a sociedade que dá estímulos e respostas aos indivíduos, né, e espera uma determinada resposta aos indivíduos, né, esse indivíduo acaba tendo de maneira reflexa, né, e contínua, reproduzindo essas respostas cada vez que ele recebe o mesmo estímulo. Então, isso criaria o hábito. Né? Ou seja, ao ouvir, vou dar um exemplo simples, né? Numa cidade do interior, ao ouvir um sino, ou né, na cidade mesmo, ao ouvir um sino ao meio-dia, as pessoas pensam, podem condicionar isso a falar: nossa, bateu o sino, está na hora de almoçar, né? Houve um sino numa igreja, ou houve um alarme, ou quando a gente coloca o nosso celular para despertar, olha, esse horário aqui é o horário que eu tenho que fazer isso. Então, o estímulo traz um reflexo, que é o reflexo do tipo, ele pensa sobre algo, ele sente algo. Então, essa ideia vai criando um hábito. Ao meio-dia, eu vou ficando com fome. Ou determinada hora, eu vou ter uma determinada atitude. Então, são reflexos. Reflexos que são criados de tanto o estímulo, de tanto dar o mesmo estímulo e resposta. E a aprendizagem se serviria a isso, ou se prestaria também a isso, né. Por isso é que ele vai colocar alguns princípios, né. Primeiro, a aprendizagem acontece a partir de repetição, então essa ideia, que não é uma ideia do Watson, né, na verdade, quando você pega os filósofos, por exemplo, Aristóteles já fala que toda aprendizagem se dá a partir de repetições, né. Mas, então ele vai da filosofia já falava isso, estou falando de um cara do terceiro antes de Cristo, né, mas o Watson ele vai falar então, a repetição é um elemento importante dentro do processo de aprendizagem, até porque cria hábito. Né? Então, tanto repetir, eu acabo reproduzindo isso de maneira até involuntária, né? Como parte da minha vida. Né? Os reforços positivos e negativos têm uma influência nos hábitos desejados, ou seja, cada vez que eu faço uma coisa e eu recebo um elogio a respeito disso, a tendência de eu repetir isso é muito maior.
né, do que quando eu não recebo o elogio. É isso que ele está falando de reforço positivo e negativo, né? E a aprendizagem, ela se dá de maneira melhor se ela for dada de maneira gradual, ou seja, do simples ao complexo, do particular ao geral. Então, isso são leituras feitas pelo Watson, ou trabalhadas pelo Watson. Temos dentro dessa dimensão do comportamental essa ideia que a gente até viu e já leu nos textos iniciais do que é psicologia como ciência, né, como essa ideia do associacionismo. Né? A psicologia também criada como ciência, estudando, e os autores que vão trabalhar com essa ideia da associação, ou seja, o comportamento ele se dá por consequência de uma determinada ação sofrida pelo indivíduo. Essa é a ideia do associacionismo, né? Eu associo uma coisa em relação à outra. Porque me fizeram isso, eu acabo repetindo ou não determinada coisa, ou eu posso superar. Então, essa ideia de consequência, de causa e efeito, é uma ideia bem associacionista, e durante muito tempo a psicologia foi pensada enquanto ciência, pelo menos no começo, né, a partir disso. Nessa ideia, nós trazemos o sujeito, um dos autores é Tornedick. Tornedick, ele vai também, a partir da leitura de Pavlov, a partir da leitura de Watson, ele vai continuar esse processo e vai falar assim, a aprendizagem, para além desses princípios colocados pelo Watson, ela também se dá pela dimensão do ensaio e erro. O ensaio e erro, ele é importantíssimo dentro do processo de ensino-aprendizagem. É o que ele chama de trial and error learning. Né? Ou seja, e nós trabalhamos isso o tempo todo na escola. A gente fala isso na sala de aula, né? A gente fala assim, é melhor errar aqui na sala de aula do que errar do lado de fora, né? Ou seja, a escola passa a ser um processo mesmo de ensino-aprendizagem dado a partir de ensaio de erro. Isso vai fazer com que a aprendizagem também se transforme em um espaço de seleção e de conexão. Os sujeitos vão poder selecionar aquilo que deve ser feito, né? E aquilo que não deve ser feito, e conectar isso com outras coisas já aprendidas. Né? Então, olha a ideia associacionista. Né? Então, estou na escola. Eu estou no primeiro ano. No primeiro ano, eu sei que fazer uma multiplicação, né, ou construir uma frase, precisa de sujeito, verbo e complemento. Quando eu passo para o segundo ano, eu percebo que esse sujeito, verbo e complemento, ele não é uma coisa muito simples. Que complemento é esse? Esse complemento, esse verbo pede preposição ou não pede preposição? Então, veja, eu estou aumentando e dificultando o grau da análise de uma frase. É isso que ele está falando, ou seja, fazer conexões daquilo que já foi aprendido com aquilo que eu estou aprendendo agora. Né? Essa ideia é uma ideia oriunda das teorias, ou uma das contribuições para a aprendizagem da teoria comportamental. Né? Essa ideia da conexão. Né? Isso, sim, dentro dessa situação está certo, não, dentro dessa situação está errado, e eu vou evoluindo a partir que eu vou mudando de anos, né? Eu estou no primeiro ano, eu penso de um jeito, no segundo ano eu penso de outro, no terceiro ano eu penso a matemática de um outro, no quarto eu vou acrescentando. Esse processo de acrescentar os conteúdos e fazendo conexões entre um e o outro, né? Uma frase, ela é simples? Sim, mas daqui a pouco a gente pode pensar que esse verbo ele é um verbo transitivo direto, ou ele pode ser indireto, ou ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Eu não começo ensinando isso. Eu começo ensinando primeiro o que é verbo no primeiro ano. No segundo ano eu passo para ensinar que é a diferença entre o direto e o indireto, e pode ser direto e indireto. Ou pode ser um verbo intransitivo. Passo para o terceiro ano, e aí vou complexificando a análise com respeito a uma frase. Gente, essas conexões é o que o Tornedick está falando. Isso se dá, né, em termos de aprendizagem. Né? E a aprendizagem se dá a partir disso. E aí nós chegamos ao grande autor, ou o grande referencial de comportamento, né, ou da linha comportamental, que todo mundo conhece quando a gente vai estudar a psicologia da educação, que é Burroughs Frederic Skinner. Né? Ele é um sujeito que atravessa quase todo o século XX, né? E ele vai dar as bases sólidas desses outros autores que foram fazendo experiências, e principalmente na teoria behaviorista, quando falamos da dimensão de Skinner, como é que isso contribui verdadeiramente
para a área da educação. Não que os outros não contribuam de alguma forma, mas ele complexifica, ou ele, melhor dizendo, ele transforma isso de uma maneira mais didática para que os sujeitos possam aprender dentro da área da pedagogia, né? Então, Skinner acaba sendo o grande autor da área da teoria da aprendizagem, da psicologia da aprendizagem, quando se fala em dimensões comportamentais, né? Então, para Skinner, a aprendizagem seria fruto de condicionamento operante. Então, toda a aprendizagem ela se dá a partir de relações que são reforçadas de maneira positiva, né, com prêmios, com elogios, ou elas são punidas, ou elas são reforçadas de maneira negativa, né, tem um reforço que o sujeito recebe e que vai fazendo com que ele possa dar determinada resposta a partir de determinado estímulo, né? Geralmente nos textos o estímulo aparece com a palavra E, com a letra S, não com a letra E, né? A letra S porque aí S setinha R, estímulo setinha resposta, porque S seria da palavra estímulo, né? Tanto em latim quanto também em origem inglesa, a palavra seria escrita em S. Mas como a gente está traduzindo aqui, né, para estímulo, a gente coloca a palavra E. Eu estou dizendo isso porque no texto que vocês estão lendo vai aparecer E, S, setinha, R. Né? Para cada estímulo, uma resposta. S, setinha, R. Esse S é estímulo em inglês. Então, ficou convencionado os autores utilizarem esse termo em inglês por causa disso. E aí nós temos principalmente dois condicionamentos que são fundamentais para a aprendizagem para Skinner. O primeiro é o involuntário, né? Aquele estímulo que nós temos que são expressivos, que ele diz que não é tão expressivo no ser humano, mas ele é controlado por um estímulo precedente, que é o que chama de condicionamento respondente, né? Ou involuntário. E atrelado a esse, nós temos o condicionamento operante, né, que é aquilo que pode ser controlado, né, aquilo que nós fazemos e que operamos, que vemos isso postos na relação com o mundo. Então, a partir do condicionamento respondente e a partir do condicionamento operante, nós vamos vendo como é que os sujeitos vão aprendendo. O exemplo clássico desse condicionamento respondente, né, o respondente e aí trabalhando com o operante e respondente, é esse, por exemplo, o do cachorro, que é o teste que ele faz os testes em animais, né? Então, por exemplo, ele coloca uma comida, né? A comida é um estímulo, porque ela tem um cheiro, ela tem visualmente, e você tem um cachorro que toda vez que vê uma comida, ele saliva, porque está com fome, porque aquilo ali é apetitoso, porque aquilo ali é gostoso, né? Você tira essa comida dele, ele para de salivar. Então, a comida ela é o estímulo, cheiro, olfato e visual, né? Ok. Então, você tira a comida, ele não saliva, você coloca a comida, o cachorro saliva. Se eu tocar um sino. Se eu tocar o sino, o cachorro ele pode dar várias respostas, mas não necessariamente ele vai salivar. Ele vai correr, ele vai vir, ele vai chegar até você, ele vai cheirar, ele vai fugir, mas é porque o estímulo é um estímulo auditivo. E ele vai reagir ao estímulo auditivo de maneira como um reflexo involuntário. Ele ouve o barulho, aquilo assusta, ele involuntariamente ele vai correr, ele vai fugir. Ou da mesma forma da comida. Ele vai olhar a comida, ele vai cheirar aquilo ali, vai produzir dentro dele. Ele não tem controle, ele vai produzir dentro dele uma determinada ação e ele vai começar a salivar. Esse é o condicionamento involuntário. Eu não controlo isso, né? Então, que é essa questão. Então, ou vejo a comida, salivo. Essa salivação, ela é o reflexo involuntário, né? Tiro a comida, ele não saliva mais. Toco o sino, ele foge ou ele vem para perto de mim porque ele entende dentro da cabeça dele, da ideia dele, da constituição enquanto animal, né? Ele vai criar um reflexo involuntário de medo, foge, ou de aproximação, vem. Isso é do cachorro, a gente não vai entender, cada cachorro tem uma coisa. Quando eu associo os dois, eu associo. Toda vez que eu dou a comida para o cachorro, eu bato sino. O que está acontecendo? Ele começa a receber estímulos visuais da comida, olfativos, e começa a ouvir um outro estímulo que é o do sino.
que não tem nada a ver com comida. Mas ele, de tanto eu repetir, coloco a comida e bato o sino no primeiro dia, no segundo dia, no sétimo dia, no 30º dia. Ele começa a associar, olha, nós estamos na ideia do associacionismo, né? Uma teoria associacionista, conectiva, de conexão, né? Conexismo, né? Então ele associa uma coisa que não tem nada a ver, que é a audição com olfato e visão da comida, né? Isso durante um período de repetição, porque nós temos a aprendizagem como repetição. Comida, sino, comida, toda comida, sino, toda comida, sino, toda comida, sino, toda comida, sino, durante um mês, 7 dias, 14, vai depender de cada processo de aprendizagem de cada animal, né? Depois, e aí ele saliva e ele vem atrás da comida, porque ouviu o sino e vê a comida. Ouve o sino e vê a comida. Ele saliva e vem atrás da comida. Depois, se eu tirar um dos estímulos, que é o visual e o olfativo, e só deixar o sino, e bater o sino, ele vem achando que é comida. Você não tem comida, mas se você bater o sino, depois de tanto você associar esse estímulo que não tem nada a ver com fome, né? Que é o auditivo com a comida, tem uma hora que se você bater o sino, ele vem da onde vem, achando que é comida e saliva. Então eu condicionei na ideia do Skinner, eu condicionei aquilo que era até involuntário, que é a salivação. Porque quando eu estou com fome e vejo a comida, eu salivo. Mas se eu ouço o sino, mesmo eu não vendo a comida, o cachorro saliva. Então ele associou um elemento que é o sino com outro reflexo involuntário. Então ele está falando assim, é possível a mudança dos comportamentos, mesmo quando são comportamentos involuntários, né? A partir do que? Da repetição e dos estímulos que nós damos com respeito, esperando determinadas respostas. Ele fala assim: isso acontece com os cachorros, com os animais, isso acontece com os seres humanos, porque os seres humanos também são animais. Então, esse é o grande lance do Skinner, né? E que nós vamos reproduzindo isso como condicionamento operante também na escola, por exemplo. Um aluno ele faz uma prova e ele recebe elogio com a nota boa que ele recebeu. A tendência dele, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir acolhido. Então, aquele estímulo, aquele elogio que você deu para esse aluno que tirou uma boa nota, vai criar, e repetidamente você elogiar esse sujeito, vai fazer com que ele crie uma tendência, uma expectativa de repetir essa mesma ação, esperando o elogio no final, né? Seja de maneira consciente, seja de maneira inconsciente. Mas veja, aqui não estamos trabalhando com o inconsciente, aqui estamos trabalhando somente com o consciente. Skinner está numa vibe do consciente. Ele não está trabalhando no inconsciente. Essa ideia do inconsciente que eu falei agora é depois, né, já uma reflexão do final do século XX, início do XXI. Mas vamos focar aqui no Skinner. O Skinner ele fala, esse sujeito conscientemente ele vai querer melhor receber um elogio do que não receber nada. Né? Então, a estrelinha que ele recebe no caderno, o elogio do professor, o muito bom, o foi bem, é isso e aquilo outro. Então, aluno tira a nota boa. Se eu repito essa ação, vai ter uma hora em que eu não vou precisar mais dar elogio para ele. Ele vai por si só querer tirar as notas boas, porque ele vai sentir dentro dele essa ideia de confortável quando se tira uma nota boa. Então, essa ideia você recebe ao longo e repete esse elogio pela nota boa até o momento em que, na hora que você suspender esse elogio, ele vai continuar fazendo essa ideia ou esse processo, porque de alguma maneira ele internalizou esse elogio dentro de si, né? Então, isso aí é um exemplo de condicionamento operante. Da mesma forma, um condicionamento operante quando a gente repreende uma criança quando faz uma birra, né? Porque você apresenta a ela a consequência desagradável, né? Do comportamento não desejado, e ela sofre uma determinada ação por aquele comportamento. O medo que ela tem grande de receber de novo esse estímulo, que é um estímulo para cessar a ação que não é agradável, faz com que ele busque não repetir aquela ação desagradável. Eu sempre dou um exemplo que é o exemplo da criança que você fala para a criança, não mete o dedo na tomada, e a criança quer futricar a tomada. Não mete o dedo na tomada, até a hora que ela leva um choque.
Depois ela mesma fala assim: "Não posso mexer o dedo na tomada". Porque ela viu que determinada ação que ela tiver em relação àquele objeto, ela vai sofrer as consequências dentro do seu próprio corpo. Isso é de uma maneira prática, a partir da empiria, a partir da experiência. Nós fazemos isso na escola a partir de outros tipos de condicionamento. Uma criança que não estuda e não tira uma boa nota, ela repete de ano, ou seja, quase como uma punição, ela revê toda a matéria de novo que ela já viu uma vez e que ela não conseguiu. Então ela começa a perceber que não é legal ficar repetindo a mesma coisa e os colegas dele ao redor avançaram e ele ficou. Então ele começa a criar dentro de si e fala assim: "Não, não é legal esse lugar. Então eu vou começar a melhorar". Então essa é a ideia do Skinner, gente. Essa é a ideia do Skinner. Tudo isso que eu estou falando é questionável e as outras teorias questionam, mas quando você coloca dentro da história, da construção, não da história não, da construção de uma da teoria da aprendizagem, isso tem a sua relevância até os dias de hoje, porque a gente repete isso na escola, né? Esses comportamentos, esses condicionamentos. A escola, principalmente a escola, não os espaços não escolares, mas o espaço escolar formal, e aí escola, faculdade, né, e outros processos formais de ensino trabalham com condicionamentos operantes, né, e com outras teorias como a ideia do reforço e da punição também, que foram dois elementos importantes. São dois elementos, não são dois importantes elementos numa abordagem comportamental skinneriana, né? E aí, quando você fala de tem reforço, tem punição. São duas coisas diferentes, né? E dentro da teoria da abordagem comportamental de Skinner, o reforço ele tem dois tipos de reforço a saber, né? O reforço positivo e o reforço negativo. Existe um reforço positivo e um reforço negativo. O que seria o reforço positivo? O reforço positivo é a possibilidade de eu dar um estímulo ao indivíduo para que ele possa dar uma resposta positiva diante daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu faço uma prova e recebo um elogio ou ganho um presente, esse elogio e esse presente é um reforço positivo. Por que ele é um reforço positivo? Porque ele vai aumentar a probabilidade da repetição desse comportamento que eu falei que é favorável. Ou seja, o aluno tirar 10, o meu sobrinho tirar 10, né? Ou a criança que eu sou o tutor, ela tem que tirar uma boa nota. Então, eu dou um elogio, esse é um reforço positivo, porque esse reforço positivo vai aumentar a probabilidade dela continuar fazendo essa ação que é uma ação boa, tirar uma nota boa, né? Isso serve para todas as outras coisas da nossa vida, e aí a gente pode fazer essa discussão em outras áreas, seja elas emocionais, afetivas, da área da região do trabalho, e eu vou falar para vocês, o mundo do trabalho é muito comportamental, é muito skinneriano, né? As relações de trabalho capitalistas são muito skinnerianas. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu particularmente, como eu não transito nessa área, minha área é outra, eu acho, sei lá, a gente pode questionar, mas eles são muito comportamentais e são muito do reforço positivo e da punição, né? Então, tem o elogio, mantém esse comportamento. Que a grande pergunta é mantém esse comportamento para quem no capital, né? Na área do trabalho, esse comportamento atende à demanda de quem? De quem está realizando o trabalho ou de quem ganha o dinheiro em relação ao meu trabalho, à força de trabalho minha? Esse é só para jogar uma contenda, uma questão aí para se pensar. E o reforço negativo? O reforço negativo, que na verdade ele é um reforço que eu dou, mas é que é para tentar enfraquecer um determinado comportamento, que é, esse comportamento ele vai de alguma maneira cessar um determinado desprazer. É muito difícil entender esse reforço negativo. Por quê? Porque a ideia é sempre assim, olha só, quando a gente está doente, isso a gente está num processo de desprazer. Por exemplo, nosso corpo está doente, nós estamos enfermos, estamos com tosse, estamos com gastrite, estamos com dor de cabeça. Esse é um comportamento involuntário que ninguém escolhe. Ah, vou ficar com tosse. Ah, eu vou ficar angustiado. Não, a gente acontece, é involuntário. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter que tomar um remédio. O remédio não é gostoso. O remédio é ruim, não é verdade? Ele é ruim. Ele tem um gosto ruim.
Ele, às vezes, você toma remédio para uma coisa e ataca outra área do teu corpo, né? Você toma um remédio tão forte para uma bactéria que você acaba tendo que tomar remédio para o estômago, que senão esse estômago ele fica atacado. Mas eu preciso. E aí a tendência nossa é não tomar o remédio. Por quê? Porque o remédio é ruim. Mas se eu não tomo o remédio, eu não fico bom do corpo. Então, o que é o reforço negativo? É essa ideia de falar, vai ter que tomar o remédio mesmo ruim, para que você cesse de ficar enfermo, para que você fique curado. Isso ele fala que é o reforço negativo. Eu tenho que fazer uma coisa ruim, essa coisa que eu estou fazendo e que eu estou falando para fazer não é legal. Mas se eu não fizer isso, eu não cesso o momento de desprazer que eu estou vivendo. Isso ele chama de reforço negativo. Então, existe um reforço positivo, que é para manter uma determinada ação, e existe um reforço negativo, que é uma coisa que eu preciso fazer, né? E que não é tão legal assim, não é tão gostoso assim, né? Mas eu faço isso para tentar diminuir uma dimensão de desprazer. Isso, na questão de saúde, é muito comum. Né? Quantas pessoas odeiam fazer academia, mas eu estou diabético e eu preciso fazer. Então, se propõe a fazer uma ação e se obriga a fazer essa ação de maneira repetida, né? E as pessoas ficam insistindo nisso para que você possa acessar esse momento que é um momento de enfermidade que você se encontra, né? Então, esse é o que ele vai chamar de reforço negativo. Colegas, eu vou parar o vídeo um pouquinho aqui e aí vai ter uma segunda parte desse vídeo. Me esperem aí, porque a gente vai falar da questão da punição. Falamos do reforço, vamos falar da punição. Ok? Então esperem aí, não saiam, que nós vamos continuar o vídeo. Tá joia? Abraço, abraço e até daqui a pouco, viu? Até daqui a pouco.